Muito bom dia. Aqui estamos nós reunidos, né? Mais uma vez, nesta manhã de sábado, né? E graças a Deus estamos aqui, vencemos mais uma semana. E Deus tem nos dado aqui a oportunidade de nós aqui nos reunirmos, né? De nos reunirmos, como eu já disse antes, porque estamos juntos, eu aqui, você aí, né? Ouvindo essa mensagem e juntos nós meditar nas coisas de Deus. Eu gosto, viu, de falar da palavra de Deus, expressar as grandezas de Deus, porque Deus é maravilhoso. E a sua graça, a sua misericórdia, ela é a causa de nós não sermos consumidos, né? Então a maior gratidão que eu tenho a Deus é de ter me resgatado, né? Me transformado a minha vida. Então eu sinto na responsabilidade, no mínimo, falar da tua graça, falar do teu amor, né? E ajudar as demais pessoas naquilo que eu posso, que é ajuda em oração, né? E também com a palavra. Sempre lembrando que o meu desejo que eu tenho de sempre estar aí anunciando a palavra de Deus em vídeo, às vezes em mesmo mensagem aí nas redes sociais, não é demonstrar, irmãos, conhecimento, como muitas às vezes até já bateram de frente comigo com isso aí. Eu não tenho isso, irmãos, eu não tenho isso. O desejo da minha alma e do meu coração é ajudar pessoas, né? É aquilo que eu passo, é aquilo que eu estudo na Bíblia, eu aprendo com os irmãos, né? E aquilo a gente faz com muito amor, irmãos. Porque se Deus retirar de mim o teu Espírito Santo, e eu não terei forças nem para montar essa câmera aqui, para falar das coisas de Deus. Porque o Espírito do Senhor é que nos impulsiona, que nos alegra, que nos conforta e que põe no nosso coração o amor que nos leva à gratidão a Deus e o amor que nos leva a repartir com as pessoas aquilo que o Senhor nos tem dado, fazendo elas entender que a vida do ser humano, ela só tem sentido quando nós temos Deus na direção da nossa vida através da pessoa de Jesus Cristo. Deu para você me entender? Então aí é esse o meu objetivo, tá bom? Amados, eu queria hoje, nesse sábado, falar com vocês sobre uma passagem bíblica que todo mundo conhece. Até pessoas que não são cristãos, né, conhecem a passagem bíblica. Mas só que nós vamos... Parece que até que eu já gravei um vídeo com essa parábola, mas Deus me pôs no meu coração uma mensagem muito boa sobre essa parábola e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Ela está inserida no livro de Lucas, no capítulo 10, né? A partir do versículo 25. É a conhecida parábola do bom samaritano. Aí você fala, irmão Durval, nós já conhece, né? Eu vou te contar aqui antes de nós iniciar. Há uns anos atrás, eu não congregava ainda na CCN, eu congregava em outro ministério. E amados, pela bondade de Deus, por fraqueza humana, sempre eu já tentei deixar de lado o problema de ministério e ficar lá no cantinho congregando, aprendendo. Mas sempre Deus tem me chamado, né? Então louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, nesse ministério eu ministrava estudo nas escolas bíblicas dominical, né? E eu me lembro que o estudo do próximo domingo, eu fui anunciado naquele domingo que eu já estava encerrando o estudo, eu dizendo para os irmãos que no próximo domingo o estudo seria falar sobre perdão. Aí eu tenho certeza que muitos ali disseram, mas perdão, isso aqui todo mundo sabe, todo mundo conhece, tal, aquela coisa, tal, ficou aquilo. Quando foi no próximo domingo, né, que foi o domingo que nós ia ministrar esse estudo sobre o perdão,
Você não imagina a repercussão que aquela palavra fez na vida dos irmãos. Pessoas ali, irmãos, sentindo a necessidade de perdoar, pessoas que às vezes eram fechadas com os outros, né, que tinham reixa com as outras pessoas. Você nem imagina. Porque a tendência às vezes do cristão é o seguinte: ele acostumar com as coisas de Deus. E às vezes ele acha que ministrar uma palavra, um estudo, eu falo, gente, eu tenho que ir lá para as partes profundas da Bíblia, tá? Não, para com isso, irmãos. Isso aí é ostentação. E nas mínimas coisas, irmãos, muitas vezes nós tropeçamos. Porque eles todos sabiam o que é o perdão. Mas na realidade, estava perdoando, não é? Então uma coisa é eu te mostrar aqui uma maçã, você conhecer a maçã. Outra coisa é você conhecer os componentes dela e aquele bem que ela pode te causar e os efeitos positivos que ela pode te causar na sua vida, né? ou efeitos negativos. Você conhecer em profundidade o conteúdo daquele produto, a essência daquele produto. Então, da mesma maneira é a palavra de Deus. Não adianta você falar que conhece. Eu conheço a Bíblia de capa a capa, né? A traça, sabe o que é traça? Aquele bichinho, né? Ele também conhece. A traça entra de cá e sai de cá. Então, amados, nós temos que, aquilo que nós aprendemos da palavra, nós termos aquilo como alimento para a nossa alma, não é? Como base de fé para a nossa vida cristã e também para nós termos uma bagagem, para nós ajudarmos o irmão, a irmã, a pessoa que necessitar também da nossa ajuda. Deu para você entender? Então vamos lá. Eu vou ler aqui para você desde o versículo 1 até o 37, né? Para você entender melhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. De igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz a mesma maneira. Amados, parece que ontem até eu pus uma mensagem, né? Uma mensagem escrita aqui nas redes sociais acerca de uma classe de gente que o Senhor Jesus mandou deixar de lado. Está lá em Mateus 15, versículo 14. E você lendo todo o capítulo, você vai entender melhor. Eram a turma de religiosos da época, né? Os escribas, os fariseus, né? E nós sabemos que os escribas, né, eram aquelas pessoas que interpretavam a lei de Moisés, né? E eram conhecidos também como doutores da lei. E eles estavam ali sempre lutando para tentar Jesus, né? E os fariseus também, da mesma maneira, era um grupo também religioso, né? Eles criam nas coisas espirituais, nas coisas celestiais, mas era um grupo seleto, separatista,
Eles não se davam bem com os saduceus, mas se uniram para poder combater contra Cristo. E foram grandes perseguidores também da igreja primitiva, né? E no mais, irmãos, nós vemos eles aqui mais uma vez, tentando o Senhor Jesus Cristo, né? Aqui os doutores da lei, né? Ah, mas o que eu farei para me herdar a vida eterna? Aí Jesus perguntou para ele o que estava escrito. Você falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: respondeu bem, vai, faz isso e viverás. Irmãos, não adianta você ter conhecimento da palavra, você ser um grande orador, um grande pregador. Não adianta você ter o conhecimento, mas se você não vive, se você não aplica na tua vida. Não basta conhecer, você tem que conhecer e viver. Porque aquele que conhece e não pratica, irmãos, melhor seria que ele nunca tivesse conhecido. E Jesus disse para ele, né? No versículo 28, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele explicou direitinho a base da vida com Deus, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Aí Jesus disse para ele: mas o camarada, irmãos, esse tipo de gente, que são os religiosos, nós vemos muito isso nos nossos dias, e como a tendência também humana do camarada querer justificar-se a si mesmo, ele prosseguiu ainda naquele assunto, querendo apanhar Jesus em alguma coisa. Ele disse, porém, querendo justificar a si mesmo, a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então Jesus entregou para ele esta parábola do bom samaritano, que todo mundo conhece, né? Passou para ele essa mensagem, que todo mundo já tem conhecimento dela. Aí ele disse: olha, descia lá para Jerusalém um certo homem, e ele foi apanhado pelos salteadores. Então estava ali, meio morto, machucado. Primeiro que passou ali um sacerdote, que é uma grande autoridade eclesiástica, né? Uma pessoa que ostentava uma posição de ministério. Ele simplesmente olhou e passou de largo. Veio o levita, fez a mesma coisa. O levita é aquele que faz parte do ministério da adoração. Hoje a gente vê muito também nos nossos dias: fulano é um levita, né? É aquele que adora, aquele que canta, né? Também veio e passou de largo. Aí vem um samaritano. O samaritano, amados, era rejeitado pelos judeus. Eles não se comunicavam. Era considerado como imundo. Mas o samaritano, no momento que ele veio, que ele chegou ali, que ele viu o homem naquela situação, ele se moveu de íntima compaixão por aquela vida que estava ali daquela maneira. Amados, a pessoa que se diz cristão, a pessoa que se diz crente, mas que ela não tem compaixão, que ela não tem misericórdia pelo próximo, pela vida daquele que sofre, amados, a gente fica em dúvida com a fé que aquela pessoa diz que tem. Porque se a presença do Espírito Santo na vida de um elemento, na vida de uma pessoa, a primeira coisa que vai gerar para demonstrar a presença do Espírito Santo é o amor. Porque você vendo ali em Gálatas, né, capítulo 16, ali do versículo, parece que, ou melhor, capítulo 5, parece que a partir ali do versículo 16, você vai encontrar ali as 9 características do fruto do Espírito, né? Tem pessoa que fala assim: os frutos do Espírito. Não. O fruto do Espírito é em 9 características, né? Começa pelo amor, e as outras 8 que se seguem também, todas ligadas no amor. Então a pessoa que realmente tem Deus na vida, tem o Espírito Santo, ela tem o amor verdadeiro. Pessoa que diz que é cristão, mas ela não ama, irmãos, ela não sente compaixão, ela não sente misericórdia pelo seu próximo, ou irmãos, ela deixa a desejar.
ela deixa a desejar. Quantas pessoas, irmãos, hoje que se dizem cristão, mas vivem de coração trancado, magoado, guarda mágoa de outras pessoas, não perdoa. Quantas pessoas, irmãos, que entram em contenda, discórdia de ministério, pastores que são de relação cortada com outros pastores, irmãos que são de relação cortada com outros irmãos, porque talvez aquele outro irmão falhou, caiu no pecado, não vigiou, está numa situação espiritual terrível, e às vezes despreza aquela pessoa, às vezes nem chama aquela pessoa mais por nome, é aquele cara, aquele tranqueira, aquele desviado. Irmão, irmão, observa bem a situação. Vamos ver se eu consigo fazer você entender uma coisa aqui. A situação que esse samaritano viu aquele homem caído ali, ele estava o quê? Meio morto. Ele teve compaixão. Eu preciso de restaurar a vida deste homem, ajudá-lo. Ele precisa sarar, ele precisa de ser cuidado, não é? E o que ele fez? Colocou na sua cavalgadura, ele passou ali o sistema que usava na época, azeite, vinho e tal, era o sistema ali sobre aquelas feridas, levou para a estalagem, cuida desse homem, deixou ali 2 dinheiros, o que você gastar mais quando eu vier eu pago. Quer dizer, qual que era o desejo da alma, do coração daquele samaritano? Eu entendo que a alegria dele seria quando voltar, talvez chegasse da estalagem, visse aquele homem, quem sabe sadio, tranquilo, e poder dar nele aquele abraço de alegria, de contentamento, né? Aquela recompensa maior que aquele samaritano sentiria seria ver aquela pessoa a quem ele ajudou restaurada, com saúde, novamente na ativa, andando, conversando, tranquilo. Agora vamos para o lado espiritual. Se você vê uma pessoa também meio morto, caída, e você não ter compaixão, isso no sentido espiritual. Eu estou falando meio morto, caído no sentido espiritual. Às vezes a vida espiritual não está bem, às vezes deslizou, fracassou em algum pecado, que seja um adultério, um roubo, seja lá o que for. E a pessoa está ali praticamente morta espiritualmente falando. Porque a palavra morte na Bíblia, ela não significa apenas a morte do corpo. Quando o corpo morre e vai para o cemitério, né? A palavra morte na Bíblia, se você for ver para o original, ela significa separação. Então ela não fala só no sentido físico, ela fala da morte espiritual também, que é a pessoa que pode estar com saúde, mas espiritualmente está morta, separada de Deus pelos seus delitos e pecados, né? E fala também da morte eterna. É quando a pessoa não quer nada com Deus, enquanto está aqui nessa vida, né, procurar servir a Deus, e ela vem a morrer fisicamente. Aí não tem mais oportunidade, não tem mais chance, e já se tornou em morte eterna, já não tem mais jeito, né, porque ela rejeitou a oportunidade enquanto viveu aqui. Então, você vê uma pessoa numa situação dessa, caída espiritualmente no pecado, e você não ter misericórdia, você não tem conhecimento do que é uma eternidade sem Deus. Você não tem conhecimento do que é uma eternidade sem Deus. O próprio Senhor Jesus, ou melhor, o próprio Senhor nosso Deus, me parece que no Salmo 116, versículo 15, ele fala que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Aí a pessoa que não tem conhecimento de Deus interpreta tudo errado. Mas quando Deus fala isso, que Ele tem prazer na morte dos seus santos, Ele está falando na morte no sentido físico. Quando a pessoa morre fisicamente e vai para a presença dEle, porque ali acabou, ela está guardada. Não tem mais perigo da pessoa às vezes vinha se desfalecer espiritualmente, vinha pecar, vinha cair, esfriar na fé, apostatar. Né? Então o prazer que Deus tem, porque ela já vai estar com Ele, aquela ali já está garantida, aquela alma. Enquanto que eu e você, enquanto nós ainda estamos aqui nesta vida, nós corremos o risco de vir a fracassar e de perder a nossa comunhão com Deus. Entendeu? E parece que também em Apocalipse, né? O Senhor falando sobre todas aquelas
dificuldade e sofrimento sobre a grande tribulação. E ele diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que desde já dormem no Senhor, né? Porque estarão livres das tribulações e das dificuldades que estão aparecendo por aí, né? Então, amados, o próprio Deus, Ele não tem prazer de ver a pessoa ser lançada no tormento eterno. Parece também que ele, usando o profeta Ezequiel, ele diz o seguinte: Deus não tem prazer na morte do que morre, mas que se converta e viva. Então Deus tem esse atributo. Agora, se nós temos Deus na nossa vida, nós temos que ter também em nós os mesmos sentimentos. Diz a palavra do Senhor: se nós servimos a Cristo, deve haver em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Sentimento de amor, de bondade, de misericórdia, né? Então a pessoa muitas vezes, quando vê que o outro cai, principalmente quando é uma liderança, né? E o pior de tudo que a gente vê, irmãos, eu estou falando aqui não é no sentido das pessoas lá fora, eu estou falando no sentido de crente. Ele tem o maior prazer em falar mal, em defamar. Ah, que cara, aquele pastor, aquele ancião, aquele cooperador. E vai, irmãos, isso quando não vai para as redes públicas, as redes sociais, jornal, meter o pau e falar mal, irmãos. Cadê a compaixão? Cadê a misericórdia? Então não adianta, irmãos, você querer demonstrar conhecimento, teologia, tanta coisa, falar bonito, o entendimento. Amados, você não passa de uma pessoa que, se não aceitar Cristo como Salvador, o seu fim será o tormento eterno. Me desculpa a sinceridade. A pessoa, irmãos, que não tem compaixão e não tem misericórdia. Não tem compaixão e não tem misericórdia. Acha melhor defamar, falar mal, em vez de estender a mão e ajudar aquele que caiu. Ajudar aquele que talvez fez tanta coisa na obra de Deus, mas ele fracassou, ele caiu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus ressuscitou, ele mandou falar: estão indo para Jerusalém, avisa também a Pedro, que Pedro tinha voltado para a vida velha, para a pescaria. Depois vemos ali Jesus tratando com Pedro, não o repreendeu, não o maltratou em momento algum. Amados, como você tem agido com as pessoas? Hoje, irmãos, nós achamos que amar o próximo é nós ter amor apenas pelos irmãos do nosso ministério. Como no meu caso, eu vou amar os irmãos só da Congregação Cristã Nacional. Os outros, eu passo por eles na rua e eu viro o rosto, eu viro a cara. É o que você mais vê. É o que você mais vê. Hoje, irmãos, a cristandade não estão amando nem os irmãos de fé. Hoje, olha lá, é só com aqueles ali do seu rebanho denominacional. Não tem mais o amor ao próximo. Quando esse samaritano chegou nesse homem que estava caído, para ele não me interessou saber quem era. Se era um judeu que o odiava, que não comunicava com ele, ou se era mesmo um samaritano. Eu não queria saber que religião é a sua. Você é um saduceu? Como é que é? Você é fariseu? Você é um escriba? O que você é? Eu não quis nem saber. Ele viu uma vida que precisava de ajuda, que estava num estado deplorável, que precisava de ajuda imediata, estendeu a mão, o que tinha ele usou, colocou ali o azeite, colocou ali o óleo, né, o vinho, sobre as feridas, colocou sobre a sua cavalgadura, levou até a próxima estalagem. Cuida deste homem, está aqui tanto em dinheiro, cuida dele que quando eu voltar eu pago o resto. Eu não quis nem saber quem era aquele homem. Era uma vida que precisava de ajuda. Era uma vida que precisava de ser restaurada. Era uma vida que estava ali inerte. E aí? O que é que você tem feito pelo seu próximo como cristão? Não adianta, irmãos, você querer dizer: eu tenho 30 anos que eu estou no ministério,
Eu tenho 40 anos que eu estou nesse ministério. Talvez 30, 40 anos que você está escondendo atrás de uma placa denominacional. Mas de cristão não tem nada. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos foram na cidade de Antioquia, porque eles viram que eram parecidos com Cristo. E nós, será que nós somos parecidos com Cristo? Nós temos misericórdia? Nós sentimos compaixão pelas vidas que perecem? Ou nós somos daqueles também tipo do sacerdote e do levita, que simplesmente ostentamos uma posição eclesiástica? Eu sou cooperador, eu sou pastor, eu sou ancião. Esses tempos atrás, eu passei por algo, irmãos, que eu fiquei assim, triste para a pessoa. Eu não fiquei triste dela fazer aquilo comigo, eu fiquei triste por ela. Eu fui na casa de um colega meu, colega há muitos anos, desde 73. E eu fui lá na casa dele. E aí cheguei lá conversando com ele. Eles são evangélicos, é de uma determinada igreja conhecida, que eu sei que você conhece também. Aí na maneira que eu cheguei ali, irmãos, ele veio, me atendeu, até que ficou um pouco sem graça, estava a esposa dele, mais umas filhas. E eu com a minha esposa, que ainda não assumiu um compromisso com Deus, né? Ainda não desceu as águas, tudo, mas estava comigo, ela me acompanha. É a companheira que me ajuda aqui nos trabalhos da CCM, que Monte Carmelo é ela. Os cultos aqui sempre dirige eu, ela e minha mãe. Já teve de dirigir culto eu e ela. Ela me ajuda, sabe a hora, certinho, tá ali comigo, entendendo? E no momento que nós chegamos ali dentro do carro, o moço veio, nos atendeu. A família estava assim numa mesa, sentada. Nem deu satisfação de quem era. Chegar ali, conversar com a minha esposa, nem nada. Não deu nem papo. Do jeito que estava, ficou tranquilo. Aí logo chegou um filho dele. Chegou num carro, um Astra, encostou. E com certeza ele é músico, né? Já com o instrumento ali naquela caixinha preta. Na hora que ele passou, o pai dele falou: esse aqui é o fulano de tal, tal, tal. Nem deu a mínima satisfação. Chegar, me cumprimentar. Se não queria, às vezes, cumprimentar na paz de Deus, por exemplo, porque às vezes tem uma diferencinha de letra do B com M, né? Mas que ao menos dissesse um bom dia, um oi, né? Nada, irmãos. Nada. E isso eu não estou dizendo só ele, não. Eu estou dizendo em muitos outros ministérios também. Pessoas, amados, que perderam a sensibilidade, perderam aquilo que é de mais importante, o amor para com o irmão. Você tem aquele prazer de conversar, de abraçar, de trocar ideia, de falar das grandezas de Deus. Acabou, irmãos. Acabou. Hoje, quantos irmãos que não estão aí perecendo, sozinhos? Quantas vezes hoje, irmãos, você, naquela maior confiança, você procura talvez um irmão que você confia, talvez para você desabafar um problema que você está sofrendo, uma dificuldade que você está sofrendo. E quando, irmãos, você pensa que não, você chega na próxima esquina, aquilo está lá na primeira página do jornal da cidade. Aquilo está lá no Facebook, talvez com a mensagem contando o caso, o dobro daquilo que você está passando. É o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Acabou, irmãos. É o que o Senhor Jesus disse: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amor a Deus, irmãos. Tem pessoas que hoje estão nas igrejas, tanta coisa, irmãos, mas nada de amor a Deus. Porque se tivesse realmente amor a Deus, teria uma vida de tal maneira que agradasse a Deus. Teria uma vida de tal maneira que não fizesse com que o nome de Deus fosse blasfemado diante do mundo. Se realmente tivesse amor a Deus, amaria o próximo. Porque o próximo, nós, eu e você, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
E a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Nunca viu a Deus e nem o conheceu. E aí? Essa é a mensagem que a parábola do filho pródigo passa para nós. Irmãos, quantas vezes, irmãos, eu na minha caminhada cristã, já me aconteceu às vezes de eu ser ignorado. Às vezes por pessoas que estão galgando um alto escalão, né, de ministério, que talvez ver a gente assim não é nada. Uma vez eu fui com um determinado pastor, né, eu, um outro irmão e um determinado pastor, numa cidadezinha, procurar um outro pastor para resolver um trabalho de uma congregação numa corrutelazinha. Corrutela, que eu falo, é aquele lugar pequenininho, um vilarejo, né? E o ministério na época não estava assim em condições de manter. E o pastor pensando em fechar, eu falei, não pastor, não vamos fechar esse trabalho não. Vamos na cidade tal e vamos passar para o irmão lá, está mais perto e quem sabe ele não vai assumir esse trabalho, né? E assim fizemos, chegamos lá, estava em culto, né? Aí nós esperamos, fica de fora, tá, o culto terminou. Aí no momento que o pastor veio e tudo, aí se apresentaram, conversaram, se abraçaram, mas o pastor como outro pastor. A mim e meu irmão, né, que estava comigo, nenhum boa noite e nenhum oi. Ele simplesmente nos ignorou. Então, são coisas simples, eu não fiquei triste com isso, né? Que Deus abençoe ele. Mas assim, você sente aquilo. A gente como cristão entende, agora uma pessoa não cristã, ela fica escandalizada com aquele tipo de coisa, né? Mas o importante de tudo é que o trabalho, né, que era para ser fechado e que nós fomos ali, passamos por tudo isso aí, hoje há uma grande igreja ali naquele lugar. Então isso que é o importante, né? Que é isso aí, é o que vale a pena. Mas, amados, é o que nós estamos vivendo. É o que nós estamos vivendo. Hoje está cheio de sacerdotes e levitas, como esses aqui da parábola do bom samaritano, nas nossas igrejas. Pessoas que estão aí ostentando o ministério, que acham que estão em um púlpito, está acima de todo mundo. E não existe isso. Nós somos servos de Deus, se o Senhor nosso Deus tem nos dado um ministério, é para que nós, irmãos, ajudássemos a igreja, para servirmos a igreja. Se eu sou um cooperador, fui chamado para ajudar a igreja, para ajudar os irmãos, para ajudar as pessoas, né? Igual ontem eu peguei uns folhetinhos aqui, saí na rua do bairro aqui, convidando alguém, né? Encontrei um senhor ali doente. Então, amados, é isso que nós temos que fazer. Você é chamado para ancião, para pastor, para missionário, para evangelista, presbítero. Não é para você ficar ostentando uma tarjeta igual a placa de carro, não, irmãos. Mas é para você servir a Deus. Você foi chamado para ser líder, servo, servir. Você é um dispenseiro do Senhor. Ele te chamou para isso. Para você pegar o alimento e levar para aquele que está faminto e que está sofrendo. Não é para ostentar uma posição. Não é simplesmente deixar que a arrogância te leve você a subir num pedestal de grandeza e de orgulho. Mas é que nós sejamos cheios de misericórdia. Nós vemos que o samaritano, rejeitado pelos religiosos, considerado como imundo, poderia talvez ser até apedrejado ali na cidade, mas é aquele que quando veio, ele não desceu de uma posição eclesiástica, mas ele desceu de uma cavalgadura, de um animal que o conduzia. Ele desceu e foi até aquele que estava sofrendo. Ele desceu à altura, ao nível daquele que estava em sofrimento, para poder restaurar aquela vida. E pegou aquela vida e levantou e colocou em cima da sua cavalgadura. Quer dizer que a vida do que sofre, a vida daquele que está necessitando do amor, da graça de Deus e da nossa ajuda,
nós devemos colocar tudo isso acima do nosso ministério, acima do nosso conhecimento teológico, acima de credencial, acima de diploma de teologia. E agindo assim nós estaremos cumprindo o nosso ministério, restaurando vidas, trazendo pessoas para a presença de Deus. E hoje, irmãos, nem isso, ninguém quer fazer mais. Acabou. Acabou. Hoje, irmãos, em muitas igrejas modernas, esse problema de evangelismo acabou. Hoje o camarada chega lá em cima do púlpito quando tem aquele emocionalismo e começa, porque eu profetizo a bênção para a cidade, eu profetizo não sei aonde. Já para com isso, rapaz. Você foi chamado para ir lá, nas casas, nas famílias. Eu fui chamado para ir nas casas, nas famílias. Seria muito fácil, eu estou aqui, gravando esse vídeo aqui, daqui a um pouquinho eu chegava aqui, dobrava meu joelho. Oh, Senhor Deus, eu profetizo a bênção para isso, eu profetizo a bênção para aquilo. Sendo que Ele, na sua palavra, Ele mandou eu ir. Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Ele mandou eu ir. Não é coisa de ministério, palavra. É a palavra. A ordem absoluta, palavra de Deus. Então, amados, reflita nisso aí. Qual desses três personagens você tem se identificado? Com o sacerdote? Com o levita? Ou com o samaritano? Se você tem se comportado assim como comportou o sacerdote e o levita nesta parábola, abre o teu coração para Jesus e deixa o Espírito Santo agir e trabalhar dentro da tua alma, do teu coração, arrancando toda a prepotência, todo o egoísmo, te tirando você de cima desse pedestal de grandeza, de posição e de título eclesiástico. Você está precisando de descer para a posição daqueles que estão sofrendo, se identificar com eles. Jesus desceu da sua glória, sendo Deus, se despojou de toda a sua glória e se identificou conosco, homens, seres humanos, pecadores, imundos. E Ele se identificou conosco e suportou a morte, morte de cruz, para que eu e você tivesse vida. E o que você tem feito? O que eu tenho feito? O que nós temos feito? Em prol daqueles que estão em sofrimento, daqueles que pecam, que caem. E muitos abrem a boca para defamar, para criticar, para falar mal. Não tem boca para falar da grandeza de Deus, do amor de Deus, irmãos. Para mim não existe coisa melhor, irmãos, de quando eu às vezes estou nas redes sociais aqui, ponho uma mensagem, ou que gravo um vídeo, ou falo do amor de Deus para alguém na rua. Irmão, não tem coisa mais gratificante, uma alegria muito grande na alma da gente. Ao passo que o orgulho e a prepotência, irmãos, dá nojo. O orgulho e a prepotência, ela dá náusea. Quantos por aí dizendo, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus. Servo e servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. Você tem feito? Você tem cumprido o ídolo do Senhor? Você realmente tem demonstrado amor ao próximo? Amor a Deus? Eu não sei se eu falei com vocês a vídeos anteriores, mas eu presenciei uma cena há tempos atrás, né? E sempre eu vejo esse moço, né? E ele é o chefe desse ministério aqui em Monte Carmelo. Estava um dia chuvoso e ele vinha no seu carro, né? Eu me lembro que, não sei se era eu ou se era outra família. Aí debaixo de chuva os vidros ficam um pouco embaçados, né? Aí ele passou, ele deu uma olhada, aí viu que não era a mesma pessoa, membro do seu ministério, ele vazou com o carro vazio. Aí eu te pergunto, isso não é amor ao próximo?
Isso aí está sendo um amor simplesmente àqueles que fazem parte do ministério dele. Ao passo que a Bíblia nos mandou amar o próximo. Irmãos, Deus não nos conhece, irmãos, por essa lavagem, essa bagunça aí de ministério, de tanto nome de igreja, essa podridão aí. Deus apenas conhece dois tipos de pessoa: quem serve a Ele e quem não serve. Você pode estar dentro do ministério mais tradicional, mais antigo. Você pode ter nascido junto com ele, com o ministério, e está lá até hoje. Mas se você não estiver em Cristo, se você não tiver nascido de novo, se você não tiver convertido a Cristo, vivendo segundo a sua palavra, você está perdido. Talvez mais perdido do que aquele que está no mundo lá fora. Porque você está dentro de um lugar, está com uma Bíblia na mão, está tendo a oportunidade, mas está morrendo de fome espiritualmente falando. Não está desfrutando daquilo que é mais precioso, comunhão com Deus e obediência a Ele e a sua palavra. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo ama. Quem está em Cristo respeita. Quem está em Cristo tem compaixão. Quem está em Cristo não defama a vida de irmãos, de ministério. Quem está em Cristo, irmãos, não fica usando redes sociais para colocar páginas e site, para falar mal de ministérios, falar mal de autoridade eclesiástica que falharam, mas simplesmente se ele está em Cristo, ele vai orar em favor dessas pessoas. Se ele tiver a oportunidade de aconselhar, ele aconselha. Ele foi chamado, irmãos, para fazer a diferença. Ele foi chamado para ser um pacificador e não um fazedor de guerra. Ele foi chamado para ajudar. Ele foi chamado para estender as mãos. Depois, querem se colocar dentro dos templos e fazer a oração do Pai Nosso, pecando contra Deus. Por que é a oração do Pai Nosso vai estar pecando contra Deus? Porque vai estar mentindo para Deus. Perdoa meus pecados, assim como eu tenho perdoado. Tem nada hipócrita. Está aí odiando irmãos de outro ministério, falando mal de liderança. Às vezes metendo o pau no seu pastor, no seu ancião, aí, no seu obreiro. Nada de perdão. Agora, uma coisa eu te digo, que se você não perdoar as ofensas daqueles que têm te ofendido, o Senhor não te perdoará. O Senhor não te perdoará. Tá vendo? Como que isso aqui faz falta? Não basta, irmãos, eu estar dentro da CCN aqui. Eu tenho 20 anos de CCN. Mas e de vida com Deus? E de vida de obediência a Deus? Pense nisso. Reflita nisso aí. Tá bom? E que você possa fazer uma reflexão nessa parábola. Qual desses três personagens você se identifica? O sacerdote? O levita? Ou o bom samaritano? Pensa nisso e deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu coração e na tua alma. Uma coisa eu te digo, se Deus falar no teu coração que você precisa de um conserto imediato, faça-o. Agora, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Diz a Bíblia que se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Se Deus tem falado na tua alma, não endureça o teu coração.
mas receba esta palavra com alegria, porque o que eu estou transmitindo para você é palavra de Deus, é Bíblia. Tá bom, meus amados? Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, a vida da sua família. A graça e a paz possa reinar no teu lar. E que você possa, meu querido irmão, minha querida irmã, independente de qualquer posição eclesiástica que você esteja no momento, seja humilde. Seja humilde. Faça como aquilo que eu sempre costumo dizer. Faça como o galho da laranjeira, quando está carregadinha de fruto. Ela abaixa. Humilha-te diante do Senhor e Ele vai te exaltar. Não fique atrás de reconhecimento humano. O meu problema, o teu problema é com Deus. E a nossa recompensa vem da parte dEle. Tá bom? Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade nas suas orações. Lembre de mim, do Durval Filho, da minha família, do trabalho aqui da Congregação Cristã Nacional aqui na cidade de Monte Carmelo, para que o Senhor possa continuar nos abençoando. Tá bom? Porque o nosso trabalho aqui, ele é toda sexta-feira às 19h30. Eu não faço compromisso para esses dias, não. Esse dia é o dia consagrado ao Senhor, né? Que seja eu, mas a minha esposa, eu, mas a minha mãe, como sempre tem tido, mas estamos ali, de portas abertas, e eu tenho certeza no Senhor que a obra de Deus está sendo feita. A porta ali está aberta para a pessoa entrar, ouvir a palavra, receber a oração, né? E se alegrar com os louvores. A obra está sendo feita, porque a porta de um local de oração aberta, ela vai refletir lá no dia do juízo, com alguém que vai dizer que não teve oportunidade, e o Senhor naquele dia dirá: não, você teve, porque dia tal você passou em tal lugar, ali estava o meu servo, uma porta aberta, aguardando alguém para ouvir a mensagem, você passou de largo, você simplesmente ignorou. Então, amados, tenha essa visão, viu? Você que é cooperador, obreiro, ancião, pastor, não fique pensando que é obra de Deus é você estar simplesmente diante da multidão te aplaudindo, não, irmãos. A obra de Deus é você fazer a vontade do Senhor. Um dos maiores trabalhos de Jesus foi o evangelismo pessoal, trabalhando com um aqui, o outro ali. Você pode ver o caso da mulher samaritana ali e muitos outros, tá bom? Então pensa nisso, meu querido. Fica na paz. Que Deus continue te abençoando e até uma próxima oportunidade no nome de Jesus. Tchau, tchau.